inverno pode ser assustador, pode ser triste, entediante, porque no fundo o inverno acaba sendo qualquer etiqueta que a gente decida colocar nele. E é óbvio que quando alguém sai de um país tropical para viver em um clima como o de Toronto, como eu, a adaptação não é simples. O corpo estranha, a mente resiste, tudo parece exigir mais esforço. Mas assim como podemos escolher rótulos negativos, também podemos escolher outros mais positivos. E perceber isso muda tudo. Hoje eu escolho chamar o inverno de aconchegante, relaxado, calmo. Em vez de olhar para o que se perde quando o calor vai embora, prefiro olhar para o que se ganha quando o frio chega. Assim, os dias escuros deixam de ser depressivos e passam a ser introspectivos, perfeitos para focar menos em produtividade e mais em autocuidado. Bem-vindos à minha quinta-feira. Bom dia! Hoje o nosso vlog vai ser bem aconchegante, bem em casa, vai ser bem relaxante, eu diria, porque tá um frio danado lá fora, pra variar, nessa época do ano, em janeiro, né, pleno inverno aqui em Toronto, tá bem frio, tem estado bem frio esses dias, e ontem também eu já saí, fui no Costco, fiz umas compras enormes, então, tipo assim, eu gosto de intercalar, eu não gosto de passar vários dias saindo, vários dias dentro de casa, eu gosto de sentir uma ondulação nos dias, então tem dia que eu saio, tem dia que eu fico em casa, hoje é um dia de ficar em casa, eu tenho coisas pra fazer em casa, tenho trabalho pra fazer, então acho que o tempo de hoje, a temperatura lá fora, como tá o tempo lá fora, acho que calhou muito bem. Eu tenho algumas coisas pra fazer, eu tenho que terminar de editar o vlog de ontem, tenho que escrever coisas, tenho que escrever pra newsletter, pensar nos próximos episódios do podcast também, enfim, e passar o dia dentro de casa, no quentinho, também tem umas coisas pra fazer na cozinha, nada muito elaborado, aquele dia bem, sabe, pra ficar à meia luz, com um cafezinho, talvez uma música de fundo, vamos ver o que o dia traz pra gente. Espero que, se trouxer coisas, que sejam só coisas relaxantes. Bom, passar o dia em casa e de uma forma mais aconchegante, digamos, não quer dizer que seja sem trabalho nenhum, sem nada pra fazer, porque eu tenho algumas tarefas pra fazer. Ontem eu fui ao Costco, se você viu o vlog de ontem, você viu que a gente fez compras grandes no Costco, porque já tinha bastante tempo que eu não ia e tal. E bom, ontem não deu tempo de eu cortar o salmão. Eu comprei uma peça de salmão, normalmente eu compro uma peça de salmão inteira, e aí eu gosto de cortar e congelar, né? Corto em porções e congelo já as porções pra quando a gente for fazer. E ontem não deu tempo, então hoje eu tenho que começar o dia fazendo isso. É meio chatinho, eu sei, mas assim, não demora muito, você faz rapidinho e depois, sempre que eu preciso, é só tirar o saquinho de salmão e deixar descongelando durante o dia. Assim, ajuda pra caramba. Silêncio bom, casa parada. Dia frio, corta o salmão, pedaço por pedaço, quase meditação. Empilha os filezinhos, cala o coração, aproveita o inverno, congela a estação. E essa é a primeira vez que eu tô usando esses saquinhos Ziploc da IKEA, que supostamente são reutilizáveis. Quer dizer, a primeira vez que eu tô usando com salmão, eu já usei com quê? Com sanduíche, e funcionou, coloquei no lava-louças e pude reusar o saquinho. Mas peixe, né, digamos que, não sei, eu fico um pouco mais desconfiada. Vamos ver, a primeira vez que eu tô usando, vamos ver depois que eu usar, se eu vou poder lavar e se realmente vou poder usar com outras coisas depois de peixe. Céu cinza na janela, cobertor largado no sofá, respiração fazendo nuvem,
Na cozinha começa o ritual. Bom, e como eu falei, já que estamos em casa, estamos pra... Eu falo resolver pendências, mas não é resolver pendências, fazer coisas da rotina que a gente tem que fazer, mas que na verdade eu gosto de fazer, eu gosto de, principalmente no inverno, que a gente é obrigado a ficar muito tempo em casa, eu gosto de encontrar coisas que me dão prazer de fazer em casa. Por exemplo, cozinhar, assar coisas, enfim. E eu aproveito que a gente passa mais tempo em casa pra fazer mais a comida, depender menos de pedir ou de comer fora e tal, porque é muito mais saudável, obviamente. E hoje eu vou fazer molho de tomate, eu gosto de fazer meu molho de tomate em casa. Infelizmente, eu não consigo fazer o suficiente pra só comer o meu molho de tomate, então eu também tenho que comprar molho de tomate pronto. Eu compro no Costco um orgânico que eles têm, que é muito bom. Não achei ontem, quer dizer, eu não sei se eu não achei ou se eu não procurei. Agora eu tô na dúvida. Então eu tô sem nenhum molho de tomate, então de qualquer maneira eu tenho que fazer. Mas eu também sempre compro tomate pra fazer meu próprio molho. Primeiro porque é mais saudável, a gente elimina vários conservantes aí no processo, várias coisas que a gente não quer. E segundo porque eu acho mais gostoso, pra falar a verdade. Eu gosto mais do molho de tomate caseiro do que o comprado. Até hoje eu não achei nenhum assim que eu pensasse, uau, esse molho de tomate é mais gostoso do que o que eu faço. E eu sei, pareceu tipo meio soberbo o que eu falei agora, né? Pareceu... Mas não é que meu molho de tomate é maravilhoso, é simplesmente porque eu gosto mais do que o comprado. Dia frio, vento batendo na janela torta, manta no ombro, pé descalço no azulejo gelado. Abra a gaveta, alho, cebola, faca boa, 3 tomates meio amassados. Parece pouco, mas é bastante hoje. Molho simples, mas com intenção. Pingo o tempo dentro da panela. Cada volta da colher é um desejo que eu revelo. Molho simples, mas com intenção de aquecer o que houver na mesa. De aquecer o que couber em mim. Olho brilhando, olho dourando devagar. Cheiro subindo, invadindo cada canto da sala. Tomate cai, faz chuva vermelha no metal. Sal na ponta dos dedos. Eu provo de deixo ele calmo. E se você tá se perguntando por que eu coloquei só cebola e alho e sal, é porque eu gosto de fazer o mais simples possível, por 2 motivos. Primeiro porque quando eu tento incorporar essas coisas à rotina, a ideia é fazer com que seja quase tão fácil ou quase tão cômodo como comprar pronto ou pedir. Toda vez que eu quero trocar algo processado por algo feito em casa, eu preciso pensar nisso também, porque se é algo super elaborado, super difícil de fazer, a gente nunca vai fazer uma vez, mas não vai realmente incorporar a rotina. Então eu sempre tento pensar como eu posso facilitar o máximo possível para que não tenha essa fricção na hora de fazer, para que eu não fique com preguiça de fazer. Esse é o primeiro motivo. Mas o segundo motivo é que eu também gosto eu gosto de fazer um molho básico, sabe? Aquele molho que é a base para outros molhos. Então quando eu for fazer o macarrão, eu posso adicionar ervas, eu posso adicionar pimenta, eu posso adicionar outras coisas e fazer molhos diferentes cada vez que eu preparo de uma forma muito simples, porque eu já tenho a base, que é o mais difícil de fazer. Nem é difícil, mais demorado, digamos. E assim eu posso variar. Por exemplo, eu gosto muito de fazer ketchup com esse molho. Depois eu vou misturar com stevia e vou fazer ketchup. São uma das várias coisas que eu vou fazer com ele. Então, por isso, quanto mais básico, melhor. Deixa ferver baixinho, como quem escolhe descansar. Não preciso. Pode ver que os tomates, eles ainda estão inteiros, não inteiros, né, tão picados, mas ainda tem tomate. Só que se você amassa assim com a colher, ele meio que desmancha. Esse é o ponto em que eu gosto de desligar o fogo e seguir para a próxima etapa. E aí eu vou usar isso daqui, que é um amassador de batatas, né, para você fazer purê de batatas, para amassar o tomate e deixar com mais molho. Seguindo novamente aquilo que eu falei de tentar procurar o que
pra mim é mais prático. E eu gosto que fique um pedacinho de tomate. Eu gosto daquele molho pedaçudo, sabe? Que você sente a textura do tomate. Se você não gosta, não tem problema. Você pode passar no liquidificador que ele fica bem lisinho. Ou meio termo, você pode usar um mixer de mão e ir fazendo na medida que você gosta. Se você gosta mais ou menos pedaçudo. Ah, eu esqueci de falar por que eu não tiro a casca do tomate. Eu não tiro porque eu não me importo, não faz diferença. Na verdade, casca tem fibras, é bom a gente comer a casca, mas se você não gosta, você pode tirar. É porque segue aquela mesma lógica de facilitar. Eu sei que se eu tivesse que tirar a casca do tomate toda vez que eu fosse fazer, seria mais uma desculpa que o meu cérebro ia dar para eu não fazer e usar o molho pronto. Então, assim, pensa etapas que você pode pular, pensa formas de deixar mais prático. Toda vez que você quiser fazer algo assim e você ficar com aquela preguicinha, que é normal, todos nós ficamos, eu fico com muita preguicinha para fazer várias coisas, pensa na etapa que te deixa com mais resistência e pensa como você pode facilitar essa etapa. E aí vai experimentando que você pode chegar a processos que, na verdade, quando você resolve, deixa tudo mais simples. Deixa ferver baixinho, como quem escolhe descansar. Não preciso pressa nem relógio, só o tempo certo de apurar. Se o mundo grita lá fora, aqui dentro eu deixo reduzir até virar abraço quente, pronto pra servir. Molho simples, mas com intenção. Pingo o tempo dentro da panela. Cada volta da colher é um desejo que eu revelo. Molho simples, mas com intenção de aquecer o que houver na mesa. De aquecer o que couber em mim. Acabou de pegar lá embaixo uma coisa que ele pediu na Amazon, que eu não sei o que é. É tipo uma surpresa pra mim, um presente. Porque na Amazon a gente tem uma lista compartilhada chamada Minha Esposa Quer Isso. Então toda vez que ele quer me dar algo, algum presente, é só ele ir lá e escolher qualquer coisa da lista. Mas ele falou que eu tenho que acertar. Ele falou que tem duas coisas e que eu tenho que tentar acertar o que é. Só que tem tanta coisa na lista. Então que é caixa? Caixa é difícil. Caixa é difícil. Uma caixa mais molinha assim, parece aquele plástico duro, uma das caixas. Não sei se é o que veio. Peraí. É dica? Dá dica. Uma é algo que... Deixa eu falar de uma só. É algo que você... Pensar. É algo que você precisa e que algo que você precisa pra usar de manhã. Os dois. Então, já sei. Uma é aquele negócio que eu quero de prender a barra na academia. Cadê? É que eu sempre reclamo que na academia, o negócio de prender a barra, de prender a... Ai, como chama? As anilhas? O negócio Pra prender as anilhas na barra lá da academia é horrível. Ele é um negócio duro, ele é uma rosca. É duro, eu vivo quebrando minha unha nele. E aí, eu parei até de prender as anilhas, o que é um perigo. E eu tava querendo algo que fosse mais tradicional, tipo aquele clipe. E outra coisa, também é de academia? Não. A escova! Eu já comprei. Tava na lista, depois que eu vi que tava na sua mesa ali, não sabia que você tinha comprado. Eu já comprei. Mas você não tirou da lista. Tinha duas na lista. Tinha duas? Tinha duas. Eu adoro essas Duas escovas. diferentes. Mas aí eu não sei se é essa que eu... As duas eram wet. É, as duas wet. É que uma é smart, não sei o que, a outra é essa aí. A outra eu não comprei porque só tinha preta. Ah, não. A que eu comprei é preta, porque só tinha... Então deve ser a outra. Essa escova é a melhor que tem. Eu só compro dessa marca. Pra ver que quebra, o cabo dela não é muito bom. Como eu, que talvez não seja muito delicada quando escovo o cabelo. Mas eu sempre compro da mesma marca, essa Wet Brush. Adoro. Bonita essa cor, amor. Eu tinha escolhido a cor. Tinha. Ah, é? Não sei também, porque eu comprei no mercado. Eu fui o link, cliquei lá e... Posso deixar uma no escritório. Eu sempre tenho que pentear o cabelo mesmo antes de filmar. Eu tenho que ficar indo no quarto. Pentear o cabelo. Isso é melhor. Nossa, pesado? Pesado. Caramba. Não, e já colocar isso na bolsa e carregar pra academia já é um exercício. Caramba. Não tinha rosa, não? Eu não gosto de preto. Esse daqui, ó. Chama grampo no Brasil. Grão. Acho no Brasil. Pô, mas eu também... É difícil. Eu também É imaginei que é difícil. Mas é melhor... Mas pelo menos ele não quebra a minha unha como o outro. Então você pode fazer com as duas mãos, assim. E depois ele deve afrouxar também. Sim. Eu acho até bom, mas bom pra fazer exercício. É bom pra fazer exercício de grip. Isso pra mão. Minha mão é muito pequena, não alcança.
chega em casa, tiro o terno. Sinto o cheiro vindo do fogão. Você atrasou, mas tudo bem. Guardei pra nós dois esse tempinho bom. Lavo o arroz, pensamento solto. Pico o alho bem devagar. Na frigideira o óleo dança. Eu te abraço por trás, quase sem parar. Arroz com camarão na quinta-feira. Cogumelo dourando em manteiga. Entre panela e risada passageira. Tem jantar, tem calor. Tem você na minha mesa. E você prova